Bom, pessoal, bora lá, bora lá. A ideia de trazer esse treinamento aqui para vocês, de fato, é passar uma visão macro das nossas estruturas aqui na Cordier hoje. Então, toda a disponibilidade que a gente possui dentro da nossa instituição e até mesmo os diferenciais, quem compõe os times, o que que a gente faz dentro dessas áreas, em qual serviços eles atuam, para que vocês consigam utilizar ali até para futuras objeções, tá bom? Iniciando aqui, eu trouxe o nosso business, que é investimentos, então o que compõe a área de investimentos, que são ali renda variável, renda fixa, fundos de investimentos, COI. Para a pessoa jurídica, a gente já consegue disponibilizar ali linha de crédito, financiamento solar, mesa de energia e câmbio. E para ambos os níveis ali, tanto pessoa física quanto jurídica, a parte de planejamento patrimonial e sucessório, previdência privada e offshore, ok? Entrando aqui na área de investimentos, qual que é a ideia, tá, gente? Quando a gente fala de investimentos, é você olhar para o seu cliente como um ecossistema, fazer uma avaliação 360 do perfil objetivos dele e trazer ali um portfólio adequado com soluções direcionadas para que a gente consiga executar essas estratégias alinhadas ali com o cliente, para que a gente consiga manter um acompanhamento constante e fidelizar ali um relacionamento com o nosso cliente. Então, hoje aqui na Cordia a gente consegue ter um suporte completo para os nossos atendimentos, então a gente conta hoje com uma mesa de renda variável, renda fixa, fundos exclusivos, offshore, previdência, câmbios e seguros, porque qual é a ideia aqui da Cordier? É atender os nossos clientes da melhor forma em todos os âmbitos possíveis. Então, eu trouxe aqui basicamente um resumo do que seria a ideia do nosso business, para que vocês consigam aqui acompanhar um pouco da nossa estrutura em si. Falando um pouco hoje sobre a nossa mesa de renda variável, a gente consegue atuar aqui em algumas frentes, tá? Então, parte de carteira recomendada, asset allocation, fundos de investimento imobiliário, long short, swing trade, oferta pública, swap, derivativos, criptomoedas, commodities e câmbio. A ideia é vocês entenderem que, se um cliente abordar com vocês, mas vocês operam criptomoedas? Sim, a gente tem uma mesa dedicada para isso, já é um diferencial, tá? Então, em resumo, ter uma mesa de renda variável hoje traz para o nosso cliente aqui uma agilidade nos processos, tá? Tanto de direcionamento de estruturas, de estratégias, de exposição. Então, a gente consegue gerenciar os riscos globais ali da carteira do cliente, trazendo ali um broker dedicado para fazer esse atendimento. Além de ter um aconselhamento especializado dentro da própria estrutura, faz total diferença, tá? Fora isso, nosso time ainda traz ali para nós mensalmente e semanalmente o guia de ações de destaque e também um relatório tático mensal. Então, cenário mudou? Vamos fazer tal movimentação. Esse ativo não faz sentido? Vamos trocar por esse ativo. Vamos fazer tal estrutura para tentar ganhar ali um lucro alavancado? Então, a ideia de ter uma mesa hoje é essa, tá? Hoje o nosso time é composto pelo Tainan, que é o nosso head, David, Lucas Ciani, Lucas Macedo, Eduardo Castelli e João Victor Luz, tá? Então, hoje, quando a gente possui ali o atendimento da mesa, a gente tem a distribuição. O assessor fala diretamente com o líder, que seria ali o Tainan, e o cliente vai ter contato mais próximo com o broker, ok? Então, para vocês terem mais ou menos ali um know-how de como que funciona cada área, de quem atende, como é feito o direcionamento. Aqui a gente tem um fluxograma, eu vou deixar para vocês darem uma olhada aí futuramente, para entender um pouco como funciona quando é cliente, quando é prospect, quando a mesa entra, quando não entra, quando faz sentido e quando não faz, qual o ticket mínimo, qual o PL máximo, mínimo, enfim, para vocês terem ali mais um direcionamento de speech, ok? Falando agora um pouco sobre a mesa de renda fixa. Hoje a nossa mesa de renda fixa é composta pela Jaine Ruivo, que é a nossa head, João Galvão, que é o nosso analista pleno, Gabriel Oliveira, que é o nosso analista júnior, e o João Nunes, que é o nosso analista júnior, tá? Sendo o João Nunes de Curitiba, Gabriel de São Paulo, João Galvão e Jaine aqui de Sorocaba. Hoje, nosso time de renda fixa faz para nós uma seleção dos melhores produtos, então, dentro da nossa plataforma ali, que tem uma gama gigantesca de produtos, que a gente distribui muitos produtos, eles selecionam as melhores opções. Fora isso, eles trabalham no nosso secundário interno,
O que é secundário interno? Eu, Meire, quero me desfazer de um ativo para um cliente, só que eu não quero que ele saia com tanto deságio. Então eu consigo fazer ali, a venda desse ativo para dentro do próprio escritório e algum cliente de dentro da Cordier faz a compra desse papel que eu estou vendendo, tá. E a intermediação de ativos entra basicamente na mesma linha ali de raciocínio. Vencimentos da semana, então eles sempre disponibilizam para nós assessores esses vencimentos para que a gente consiga fazer uma nova alocação. Obviamente, com esses vencimentos, eles já direcionam ali quais produtos seriam indicados para fazer o reinvestimento. Eles fazem também ali a parte de controle de FGC, eles encaminham para a gente caso tenha algum cliente acima. Oferta pública, então toda emissão primária que tiver ali no mercado, secundária que seja, eles também direcionam se fizer sentido trabalhar. E swap de taxas, que nada mais é que trocar uma taxa pós por uma taxa pré, uma taxa pós por uma taxa inflação. Então é uma forma até de trabalhar outros tipos de estratégias com o cliente, tá. O que diferencia hoje ter essa estrutura dentro da Cordier é exatamente o nosso aconselhamento personalizado, então nossa equipe ali faz toda essa análise e passa para a gente já de uma forma bem descritiva, bem resumida, além da gestão de risco também, toda a estratégia de negociação, toda a redução de erros, essa seleção de títulos adequados, a execução das oportunidades, e fora também ali o relatório tático mensal que vai abordar também, o cenário, o que que vai mudar, o que que não vai, qual estratégia a gente consegue utilizar com esse cenário que está mudando e afins, ok? Fundos de investimentos. Hoje o Banco BTG Pactual, ele faz distribuição de mais de 300 fundos de investimentos. 300 fundos eu estou falando ainda de uma forma bem resumida, tá. Então, poxa, é humanamente possível você conseguir fazer o acompanhamento dessas 300, gestoras. Então o que a gente faz aqui, nosso time ele filtra ainda mais esse relatório que o BTG disponibiliza, tá. Então ele, além de fazer esse filtro que traz ali a planilha de guia com a lista dos fundos recomendados, eles fazem resumo das gestoras e estratégias de cada fundo. Eles passam também essa parte, vamos reduzir tal posição, vamos diminuir o risco da carteira do cliente de tal forma. Trazem ali no relatório tático mensal essas informações. Além de fazer todo o acompanhamento, né, nas calls com as assets, para entender mesmo como está funcionando a gestão, qual que vai ser a estratégia utilizada, o que que eles estão prevendo do cenário. Além de recomendar os fundos, eles também ajudam a gente a fazer os trades de fundo, então trocar um fundo por outro. Hoje o time é composto também ali pela Jaine, o João Galvão, Gabriel Oliveira e João Nunes, tá? Quando eu passo para a parte de certificado de operações estruturadas, hoje a nossa área de COI, na verdade o COI ele é um produto que muitas pessoas têm preconceito por não conhecer e não entender como funciona, o que que é, para que serve, quando eu devo usar, quando eu não devo usar. O COI, pelo nome dele você já entende que é algo que você usa de uma forma estratégica, tá. Por quê? É um ativo que ele mescla ali ativos de renda fixa, de renda variável, traz ali, muitas vezes um hedge para a carteira com capital protegido, outras vezes é algo alavancado, e é uma forma ali que para o cliente como diferencial, o que que vai trazer? Segurança, né, muitas vezes é uma estrutura com capital protegido. Segundo, traz ali uma exposição a ativos diversificados, então muitas vezes a bondes de empresas internacionais, a dólar, ou até mesmo ações, só que de uma forma que não tem custo na compra e na estruturação dessa, operação. Então acaba sendo vantajoso. Tem um período um pouco mais longo, porém faz sentido em alguns perfis e algumas estratégias, tá. Já para o assessor, qual que é o diferencial de ter essa mesa aqui dentro? É você ter um aconselhamento, então, eu vou avaliar aqui os COIs que estão disponíveis na plataforma e vou direcionar para você a melhor opção. Vamos também reduzir o erro e exposição a riscos, então não colocar um percentual muito alto do cliente nesse tipo de operação. Tem um ROA mais atrativo, porque ROA é bom, a gente gosta, mas tem que usar com moderação quando se trata desse tipo de operação, não ir tanto pelo ROA, tá. E diversificação de carteira. Que aí entra o ponto de realmente você conseguir dar um equilíbrio ali no portfólio para quê? O cenário mudando, você consiga ainda assim
ter um hedge na carteira, tem ali uma mescla, tá, um lado tá indo mal, mas o outro tá indo bem, então traz um equilíbrio. Hoje a nossa mesa de COI atua, tá, na parte de alocação, na parte de cotação, na intermediação interna, na parte de COI mais crédito, que é até uma forma ali do cliente dar uma alavancada no portfólio, e também algumas cotações exclusivas, para quando tem uns clientes ali acima de 1 milhão, poder fazer algumas estruturas diferentes. O time de COI hoje conta com o pessoal de renda variável e renda fixa, exatamente porque cada COI possui uma estratégia e uma estrutura. Então, quando voltar da renda fixa, fica o time da Jaine, João e Gabriel. E no time, quando trata de renda variável, Tainan, David, Lucas, Ciane, Lucas Macedo, Eduardo Castelli e o João Lúcio. Beleza? Linha de crédito, agora aqui entrando mais na parte corporate, que a ideia aqui, gente, de fato, é vocês entenderem qual perfil de empresa o BTG atende, qual o perfil de empresas a BR Bateu atende, quem é o time, o porquê vender e o porquê comprar esse ativo. Quando a gente trata de linha de crédito, normalmente, quando a gente vende isso para a pessoa jurídica, a ideia é o quê? A gente aumentar o vínculo do cliente com o banco e conosco, assessores, né? Então, a gente pega aqui o perfil de empresas que o BTG olha hoje, é quando tem ali um faturamento acima de 300 milhões por ano, com um PL acima de 30 milhões, tá? Então, é um perfil ali mais wealth, para ter ali também um respaldo quanto a garantias, quanto a N outros fatores, ok? A BR Batel entra mais para trazer uma estruturação de crédito menor, então até para setores mais segmentados, como o agro, real estate, energia. Então, tem até um volume ali um pouco menor, de 15 milhões a 200 milhões, então acaba sendo mais acessível, tá? Então, poxa, o cliente não tem 300 milhões de faturamento por ano, beleza, pode ser de 15 milhões para a BR Batel, por um exemplo. Hoje o nosso time, ele é composto pelo Marcel, que é o nosso head, o Túlio, que é o nosso analista sênior, o Fischer, que é o nosso analista pleno, Marcel e Davi, que são nossos analistas júniores, tá? Ainda na parte corporate, a gente segue aqui com a parte de financiamento solar. A ideia aqui é mais vocês entenderem qual o perfil, tá? Então, quais são os clientes elegíveis para o financiamento solar, onde é feito o uso desses recursos, quais são as condições comerciais, as garantias, o valor mínimo e máximo, e também até entender, comparando com outros players no mercado, qual que é a vantagem, tá? Então, é uma forma ali de vocês também saberem vender esse produto. Aqui tem uma forma bem resumida das questões que a gente precisa analisar antes de efetivamente fechar com o cliente, mas, obviamente, surgindo mais dúvidas no decorrer do processo, a gente entra com mais detalhes. Aqui é mais para vocês entenderem os produtos que a gente tem disponibilidade e que a gente consegue trabalhar ali com determinado perfil, ok? Agora passando aqui para a mesa de energia, ainda na parte corporate, a gente trabalha hoje com 2 tipos de operações na mesa de energia, tá? O BTG ele tem mais de 10 anos de atuação nesse mercado e hoje a gente representa mais de 50% do consumo de todo o mercado livre de energia. Então, é um mercado que tem muita demanda. Atualmente, nós não temos trabalhado de uma forma tão ativa, mas o ideal é que vocês entendam um pouco como funciona cada tipo de operação, até para que, se um cliente questionar ou surgir alguma oportunidade, vocês saibam como conversar com ele e também para onde direcionar os esforços, ok? Agora, a parte de câmbio é uma parte muito interessante hoje aqui dentro da nossa estrutura. Isso porque, quando a gente fala de ter uma mesa de câmbio, a gente traz aqui eh, uma gestão ativa, tá? Eu acho que às vezes a gente acaba batendo tanto nisso de gestão ativa, mas é fato, por quê? Quando a gente tem uma gestão ativa e análise macroeconômica, a gente consegue direcionar o nosso cliente qual o melhor momento, muitas vezes, de fazer um fechamento ali de câmbio, tá? Então, hoje a gente atua aqui dentro da mesa com pagamento de importação, recebimento de exportação, aporte e redução de capital, compra e venda de imóvel, disponibilidades, investimento no exterior, manutenção de residente, operações simbólicas, então, muitas vezes fazer algum tipo de troca de moeda para ter liquidação financeira, entram alguns bullets, né? Que, enfim, eu estou deixando descrito aqui para vocês.
E um outro fator importante é: Meire, tá, o que que eu preciso saber na hora de filtrar um cara de câmbio e qual que é o perfil de um cliente de câmbio interessante hoje para a Cordier e para o BTG? Hoje a gente já julga ali interessante perfil de clientes entre 500 e 5 milhões de dólares de volume mensal. Isso a gente está falando de pessoa jurídica, tá? Onde você precisa sair de uma ligação, por um exemplo, sabendo qual moeda que vai ser utilizada, qual é o tipo de operação, se é entrada ou saída de recurso, qual é o volume e a frequência da operação. Se eu saio da ligação com essas informações, eu já vou saber se ele é um perfil interessante para se ter dentro da instituição hoje, tá? Hoje o nosso time ele é composto pela Josiane, que é a nossa head, e o Gustavo, que é o nosso analista de câmbio, tá? Então hoje o Gustavo, basicamente, ele fica de uma forma mais ativa ali nos fechamentos, no qual ele tem um contato direto ali com a mesa, onde a gente tem a possibilidade de uma mesa estendida, então a gente atende ali as operações de câmbio das 9h30 até as 5 horas. O Gustavo também fica bem forte ali na parte de enquadramento de operações e tributação. Hoje o BTG ele trabalha com uma tarifa por contrato de câmbio de R$ 90 e é somente essa a tarifa que ele cobra do cliente, tá? Não tem mais nenhuma tarifa existente adicional ali para o cliente, não tem nada que pega ele de surpresa ali no processo. Então, resumidamente, é uma área que é muito interessante, tem muita oportunidade no mercado. E normalmente nós conseguimos ser imbatíveis quanto à cotação, tá? Hoje a gente vê que as únicas instituições que a gente ainda acaba não conseguindo bater muitas vezes ali a cotação é Citibank, Banco do Brasil e algumas corretoras em específico, mas no geral a gente está sempre ali à frente com as melhores cotações e negociações, tá? Agora, partindo para a parte de planejamento patrimonial e sucessório, a gente conta hoje aqui com várias frentes, né? Com várias áreas de atuação em si, quando entra essa parte de planejamento patrimonial e sucessório. Porém, alguma delas a gente trabalha de uma forma mais ativa, que é estar dentro aqui dessa caixinha. Hoje o nosso time, ele é composto pela Camila, que é a nossa head de vida e previdência, a Carol, que é a nossa wealth planning de Curitiba, e a Raquel, que é a nossa analista de previdência aqui em Sorocaba, tá? Quando a gente traz essa parte de planejamento para o cliente, qual que é o intuito? Cara, é eu fidelizar o cliente dentro de casa, é eu trazer um atendimento personalizado e fazer um acompanhamento ativo, porque muitas vezes o cliente ele já tem investimentos aqui, só que ele não faz nenhum tipo de gerenciamento de risco desse portfólio, então ele não se programa para uma futura sucessão, para, poxa, algum incidente que pode acontecer no percurso. Então, aí é onde a gente entra trazendo essas outras possibilidades para ele, tá? Hoje a gente trabalha aqui de uma forma mais ativa, com acordos de cotistas e acionistas, aí entra o planejamento empresarial, a parte de offshore, que aí entram também holdings e etc. Testamento, doação em vida, planos de previdência privada, e seguros de vida, que aí é a parte de gerenciamento de risco. Poxa, aconteceu algo quebrei o pé saindo daqui, o seguro ele vai conseguir ali me ajudar nesse processo de recuperação. Quando eu falo de previdência privada foi um produto muito mal vendido, na maior parte do tempo. Assim como seguros de vida, né, principalmente nos bancos tradicionais, eles vendem de uma forma muitas vezes visando um objetivo errado ou até mesmo sem explicar de forma 100% adequada para que serve, qual que é a ideia. Então, simplificando a previdência privada hoje, a previdência privada é uma forma de você diversificar seus investimentos e planejar o seu futuro. Tá? Então, não deixar todos os ovos numa mesma cesta, sabe? Deixar algo ali um pouco mais conservador, pensando no meu futuro, de eu ter a minha renda quando eu resolver tirar o pé do acelerador, a previdência acaba se tornando ali uma ótima opção. Na previdência privada, hoje, quem trabalha de uma forma mais próxima é a Camila e a Raquel. E hoje, elas atuam ali na parte de planejamento de aposentadoria, na estruturação de planos, na gestão ativa de previdência, na avaliação de risco, no acompanhamento contínuo e benefício fiscal. Quando a gente fala de gestão ativa de previdência, gente,
Muitas vezes o cliente ele não tem ideia de que a previdência ela pode sim e deve rentabilizar bem, porque geralmente nos bancos eles não têm essa gestão ativa. Eles colocam em um fundo X e deixa lá. Hoje, no Banco BTG, com a mesa, principalmente que a gente tem aqui dentro, a gente consegue fazer esse acompanhamento a cada 3 meses de fazer a modificação necessária. Poxa, fiz uma carteira, não está performando de uma forma adequada, eu vou lá e faço a troca desses ativos por outros para performar. E muitas vezes sem custo, tá? Na verdade, não tem custo nenhum. Então, previdência privada eu acho que é um bom direcionamento para campanhas, para, poxa, abordar com o cliente, puxar se ele tem, porque já é uma forma ali de você mostrar um diferencial que a gente possui. Então, hoje a nossa mesa de previdência faz ali uma reunião trimestral com clientes, PL acima de 1 milhão. A gente tem essa gestão ativa de aporte PGBL para fins de benefício fiscal. Então, eu ligar para o meu cliente e falar: ó, fulano, você tem um plano PGBL, para você obter isenção de R, desculpa, dedução de R de 12% no próximo IR, você tem que aportar X valor até tanto. Tem um atendimento personalizado ali pelo WhatsApp, então se o cliente mesmo estiver, poxa, estou chateado com a minha rentabilidade, não sei quanto aportar, não sei com quanto quero me aposentar, ele consegue pedir um direcionamento direto ali no grupo. Além disso, o nosso time faz esse acompanhamento ativo com as gestoras, então entender as estratégias que vão ser utilizadas, entender o que que eles estão prevendo para o cenário, qual que vai ser o direcionamento de rentabilidade, benchmark, etc. E fora isso, um diferencial que é muito massa de vender é você falar para o cliente: "Olha, hoje a gente conta aqui com uma estrutura que faz atendimento somente das nossas carteiras de previdência". Então já passa ali, poxa, uma baita diferenciação quanto aos outros, players, tá, outras instituições. Entrando aqui na parte de offshore, a gente conta, com alguns diferenciais na nossa assessoria global hoje. Obviamente que o BTG possui essa presença, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece. Trouxe aqui um pouco das áreas de atuação nossa fora do país. Então a gente tem todo o atendimento wealth management, serviços bancários e transacionais, a parte de research, acesso a investment bank, portfólio global de soluções. Então toda a solução global que, poxa, faz sentido, direcionamento, alocação tática, estratégica, está dentro desse Global Portfolio Solutions. Planejamento tributário sucessório, que também entra, que aí foi aquilo que eu falei, parte de holdings e etc. Às vezes já entra aqui mesmo na parte de offshore. Asset management, que aí entra a parte de family office, investimentos alternativos e produtos estruturados. Qual que é o diferencial da Cordier hoje com essa estrutura offshore, tá? Vou até já falar do time, porque aí vocês vão entender. Leonardo Dicen hoje é nosso head da área. João Nunes presta ali todo o apoio para o Dicen, então ele é o nosso analista júnior desse segmento. Luiz Magna e Isabela Fernandes são os nossos assessores de investimentos que estão fora do país exatamente para prestar ali atendimento presencial aos nossos clientes que moram fora, tá? Então, quando eu falo de diferencial, poxa, Meire, o que que a Cordier traz diferencial em um atendimento internacional? Agilidade nos fechamentos, assessoria global personalizada, a gente traz ali a carteira administrada de mutual funds, seleção de produtos e controle de risco, cartão de crédito em parceria com a American Express, acesso online. Então, a gente consegue trazer aqui toda uma otimização para o cliente, toda uma facilidade no dia a dia, que, poxa, além de ter uma presença global, eu vou ter uma assessoria global também. Então, traz ali um diferencial, tá? Realmente traz um atendimento mais private, que deixa ali um gostinho de, poxa, eu sou especial e eu mereço ter essa conta aí junto com a Cordier. E até para vocês entenderem um pouco o perfil de cliente offshore, poxa, abordei um cliente que ele falou que quer investir fora. Qual que é o perfil? Então, quando a gente fala de Estados Unidos, 250 mil dólares e Europa, 1 milhão de euros, tá? Aqui abordei um pouco dos produtos que a gente trabalha no nosso portfólio global, mas para vocês terem ali um know-how, né?
mais informações até, se um cliente perguntar: "Tá, o que que vocês trabalham fora do país?". "Ah, a gente tem renda fixa, então toda a parte de bonds, renda variável, aí entra ADRs, ETF, fundos de investimento, aí mutual funds, hedge funds". Cara que quer investir fora, cliente que quer investir fora, ele já sabe o que são essas palavrinhas mágicas, tá. E fora isso, apresentei aqui um pouco de como é feita essa gestão de patrimônio fora do país também. E em resumo, tá, gente, essas são as áreas da empresa. Eu quis trazer aqui para vocês de uma forma bem resumida. Eu espero que vocês consigam usufruir desse material aí no dia a dia e que, poxa, Meire, eu quero me aprofundar um pouco mais nessa área, me ajuda? Contem comigo. A ideia é que a gente traga mais treinamentos, mostrando para vocês exatamente como que funciona, talvez cada produto, como que eu faço para vender esse produto. Então, inicialmente esse foi um treinamento macro mesmo, mais para passar ali uma visão, do que a gente possui hoje na instituição, mas que, obviamente, nas próximas a gente traga aqui para vocês, poxa, como que eu vendo, como que eu abordo, e a ideia é a gente ir aprimorando esses pontos aí para ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e precisando, contem comigo, estou aí à disposição.